Hoje o Thiago Maia deu uma declaração interessante. Ele falou que acreditava que o Jorge Jesus fosse ficar. Ele falou pra gente, a gente é uma família. Eu até brinquei, respondi embaixo, assim, falei. Depois ele falou, eu vou ali na esquina comprar um cigarro e já volto. E nunca mais apareceu, né? Parece o pai que abandona a filha, essa história é bem repetitiva. Vocês acham que os jogadores se sentiram abandonados, assim, pelo JJ? Eu sei que o Túlio ficou magoadíssimo, viu, Pedro? O Túlio aqui, toda hora que fala JJ, chega a escorrer lágrima, não, traiu a gente, não sei o quê. Não, eu falei, né? Ele saiu, na minha opinião, não apaga o que ele fez. É como no relacionamento, né, cara? Você passa ali aquele tempo no relacionamento, você tem os momentos bons, mas muitas vezes, como esse relacionamento termina, deixa ali, vou dizer, traumas e o caráter também de algumas pessoas, que não tem nada a ver com o que ele fez. Você continua magoado com a saída do JJ? Não magoado. Eu acho. Eu também não fiquei magoado assim, em nenhum momento. Eu acho que ele conduziu de forma errada a saída por todo um contexto dele ter renovado, do pacto com os jogadores, como está aqui. A fala do Thiago Mota aqui, ó. O Mister em nenhum momento. Thiago Maia, desculpa, demonstrou que estava em dúvida. Sempre falava que ia ficar, que nunca tinha trabalhado com uma equipe como a nossa, porque deixou de ser um time e virou uma família, né? Então. O que mais me estranha, para mim, só um motivo muito, muito grande, que não é família. Ele, há um mês, tinha declarado que a questão da saudade, da distância da família, era um preço que ele ia pagar, né, pela paixão que ele tinha pela profissão dele, etc, etc. Né? A questão do coronavírus também não foi, porque ele renovou, ainda deu aquela declaração que chegou a gerar uma pequena polêmica naquela live do Mengão, de nós temos que aprender a conviver com o vírus e tal. Eu fico impressionado com as pessoas quando elas dão esse tipo de declaração, mas tudo bem. E agora vem o Thiago Maia falando, corroborando, né, que se eu sou o jogador, eu me sentiria atraído. Vou lá, fiz um pacto com vocês, renovei, a diretoria fez tudo para renovar com um valor, né, muito grande, tanto que o próprio Domenech vai ganhar bem menos do que ele, né, uma equipe mais enxutinha, vamos dizer assim, que ele está trazendo, inclusive. Então, eu acho que ele saiu pela porta dos fundos, sim, e o maior prejudicado disso não é somente os jogadores que devem estar se sentindo traídos, claro que eles não vão falar, e a torcida, mas a instituição Clube de Regatas do Flamengo, porque a saída do Jesus, e eu sempre penso em Flamengo em primeiro lugar, não tem esse papo, porque o cara fez, meu irmão, ele fez, ele foi pago para isso, ele veio para fazer isso, vamos ser gratos a ele, porque ele devolveu a expectativa que a gente criou, aquilo que a gente sonhava muito. Agora, o maior prejudicado foi o Flamengo, tanto que os dirigentes tiveram. A gente ia ter um torneio agora amistoso, preparatório, não foi possível fazer porque teve que buscar um técnico. Se o Domenech não der certo, a culpa vai ser de quem? Entendeu? Vai ser só do cara que chegou? Será que ele não vai precisar de um tempo de adaptação? Não sei, a gente não sabe, né? O futuro é incerto. Então, assim, o maior prejudicado nessa decisão, as pessoas têm que botar isso na cabeça, foi a instituição Clube de Regatas Flamengo, que acabou com o planejamento do clube e teve que mudar tudo aí que estava sendo planejado. Então, para mim, ele saiu sim na porta dos fundos, não conduziu da melhor maneira. E só para terminar, ídolo, outro patamar, Jesus mora no meu coração, mas não demonstrou o caráter corretamente na sua saída. O Túlio disse que ele iludiu mais do que a Morena. É verdade isso, Pedro? Você se sentiu assim também? Iludido, depois abandonado? Cara, olha, eu sempre fiquei preocupado com a imprensa portuguesa, todo momento noticiando Jesus indo para o Benfica. Jesus, quanto à imprensa portuguesa noticiar a questão dos jogadores do Flamengo, eu fico mais tranquilo, porque eu acho que com Jesus eles acabam tendo mais fontes para se alimentar das informações, como, por exemplo, certamente era o Vieira, o presidente do Benfica, que estava soltando aquelas informações para a imprensa portuguesa, que o Jesus ia embora. Então eu já estava me preparando. Tá? Eu já estava me preparando justamente porque ele não se pronunciava, ele mudou completamente o comportamento dele ali na beira do gramado com os jogadores, aquele jeito dele. E os jogadores também mudaram por causa disso? Cara, eu acho que os jogadores sentiram, cara. Eu acho. O Thiago Maia falou aí que em nenhum momento. Eu acho, cara, não é possível que nenhum dos jogadores ali não sentiu que ele realmente ia sair.
né? Tanto é que a gente tem aquela cena do Gabigol após o título do Carioca, que ele abraça o mister e dá na lata ali que, né? O próprio Marcos Braz, na entrevista na Flá TV, né? Ele fala, vai dar tudo certo, vida que segue. Aí o pessoal ficou, com o que será esse vida que segue aí, né? Vida que segue, geralmente, quando a pessoa vai embora, vida que segue, né? A gente pode dizer. Então, acho que eu já esperava, concordo com o Túlio, eu acho que poderia ser conduzido de uma forma melhor a saída dele, tá? Eu acho que, cara, saiu muito assim, valeu, galera, fui, tô indo. Eu acho que, acho que tinha que ter uma entrevista coletiva. Cara, o cara depois de 38 anos a gente conquistou a Libertadores com o cara, velho. É uma coisa assim. O Túlio tava lá em Lima, eu já vi um vídeo dele lá que ele fez comemorando o gol do Flamengo. Cara, aquilo ali, às vezes eu fico pensando, não sei nem se acontece com o Túlio. Cara, eu tava mesmo nesse jogo, cara. Não é possível, cara. Isso aí não é possível, cara. Porque, cara, foi uma coisa tão extraordinária que a gente viveu com o Jorge Jesus. Eu acho que ele, né, deveria ter conduzido de outra forma essa saída. E eu não duvido dele. Com o histórico dele no Flamengo, né, Pedro? Sim, eu não duvido que ele... A postura que ele sempre teve, né? Ele foi o primeiro a anunciar a renovação, né? A gente lembrou disso aqui, o Túlio falou, furou a comunicação, sim. Passou. Aí na hora do mais importante, que é dizer se vai ou fica, ficou... E eu não duvido que tenha sido uma decisão difícil para ele, sabe? Eu não duvido, não. Acho até que... tem até um menino aí do Globo Esporte, fez uma pergunta para ele lá no Ninho do Urubu, ele saindo, ele responde a pergunta com a voz meio, né, de choro, mas eu acho que deveria ter sido conduzido de uma outra forma. Concordo com o Túlio aí, Simon. Ô, Simon, o pior de tudo, até agora o Benfica não pagou a multa. O Benfica não pagou a multa, atrasou de novo, atrasou 1 milhão de euros. Fez a 4ª maior venda da história ano passado aí com o João Félix e não paga 1 milhão de euros pro Flamengo. Ficou pra semana que vem, cara. E não anunciaram ele lá ainda por causa disso, né? Tá preso ao Flamengo. Não, vergonhoso. Fala. Não, eu ia falar aqui, o JJ, o Vicente Flá falando sobre essa saída, escreveu aqui no chat há pouco. Saiu pela porta dos fundos, magoou a gente. Mas se quiser voltar mês que vem, pode voltar. Eu odeio te amar, Jorge Jesus. Eu odeio te amar, mas não tem como não amar o cara, porra. Não tem como eu não duvido, vamos colocar aí, não agora, que um dia ele volte pro Flamengo, cara. Eu não boto minha mão no fogo, não. Eu também não duvido. O problema é que tá com a idade avançada já, não vai passar muitos anos ainda. Daqui a pouco ele aposenta, né? Não vai demorar muito ainda. Eu acho que isso pesou. Acho que isso pesou também. Ele falou, essa deve ser a última oportunidade de eu assumir o Benfica. O time dele é o Benfica. Pois é. Tá claro isso. Ele é Benfica. Né? Ele fica balançado pelo Benfica. Então acho que isso aí pesou bastante também. Aqui, ó, então, corneteiro seu aqui no chat, o tal de Gabriel F. Ia falar dele agora aqui. Aí depois, quando se o Flamengo entrar numa aí de começar a perder, entrar numa do Flamengo Abel, aí vai ficar reclamando. Sei que papapá. Eu falo, cobra lá do Jesus, pô. Vai lá e cobra dele. Falou, deixa Jesus em paz, tudo, não sei o quê. Vai pintar o cabelo. O Alexandre Ferreira, ele é maluco, ele volta mesmo. Pois é. Sei lá, cara, caiu um parafuso ali da cabeça do Jesus, porque, cara, foi muita ingratidão, assim. Eu fiquei sentido, como o Túlio também. O Túlio ficou claramente sentido. Eu fiquei também, porque, ele sempre carinhoso à beira do campo, reúne jogadores, saúda a torcida sempre, após o fim do jogo. Cara, interage durante a bola rolando com a torcida, assim, um cara que conversa bem com as câmeras, fez aquele negócio, Flamengo, I love, aquela lá. E, na hora de sair, cara, sendo um ídolo incontestável, ganhando a temporada mais vitoriosa da história do Flamengo, tirando 81, é 2019, gente. É um negócio que eu nunca vi, espero rever, mas que é muito raro ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano, cara. Só o Santos do Pelé. No formato de um campeonato de 38 jogos. Meu irmão, 90 pontos, cara. 90 pontos. É inacreditável que esse cara fez com o Arão, com o Gabigol, virou uma máquina de gols, um dos melhores atacantes do Brasil e do mundo, provavelmente. Enfim, ela é profundamente lamentável, mas assim, ele não deixa de ser ídolo para mim, não, por causa disso. Mas isso é uma coisa que abala, né? O que me surpreende mais é que ele sempre se mostrou esse cara sensato, líder, que soube se comunicar. Porque se fosse uns meia-boca que já passaram por aqui, né, que mal entraram e saíram da mesma forma que entraram também e tal, aí não surpreenderia, né?
E não é só pelo fato de o Jorge Jesus ser um cara vitorioso. Ele sempre foi um cara que chamou a torcida para o lado, chamou os jogadores para o lado dele, todo mundo admirava e tal. E aí, na saída, na hora de se consagrar, o cara vai lá e sai pela porta dos fundos, assim, tipo, o que aconteceu? Parece ter havido algo realmente ainda mais grave, ao meu ver. Tiveram aquelas acusações lá, aquele absurdo, né? Soltaram sobre a vida pessoal do cara e tal. E eu imagino que isso deva ter interferido de uma forma ou de outra, sendo verdade ou não, né? Porque mexeu com a honra dele, com a família, com um monte de coisa séria que realmente não talvez fosse difícil continuar aturando aqui no Brasil, né, Túlio? Não, e, cara, eu entendo e respeito demais a linha que o Túlio seguiu, mas eu acho assim, em um mês de confinamento, nessa pandemia, um mês é muito tempo, cara, maltrata, assim, pode ter pesado esse mês após a assinatura do contrato. Mas ele ficou 3 meses e renovou, Rafa, não faz sentido. Pois é, eu sei, cara, mas sei lá. Ele iria trabalhar, ele estava jantando, ele estava já fazendo várias atividades. E assim, o pessoal tá todo me zoando aqui, pô, o cara tá magoado, sei o quê. Cara, eu nunca vi a torcida do Flamengo. Túlio rancoroso. Não, eu não tenho nem rancor, assim, eu nunca vi a torcida, isso lá em Lima era muito claro, porque, cara, como a galera cantava, Gabigol, cantava os jogadores, cantava Bruno Henrique, cantava Jesus toda hora. Eu comentava isso com um amigo assim, do meu lado, falava, cara, eu nunca vi a torcida do Flamengo gostar tanto de um técnico como gostam do Jesus, né? E eu, além de, lógico, de torcer por estar vivendo aquele momento, 2019, histórico, eu também meio que torci, tipo, sabe, aquela coisa, tipo, esse cara merece, tipo, ganhar, porque olha a sinergia que a gente tem. E era uma parada, tipo, uma identificação que a gente tinha ali, quando ele tava esbravejando, que era como se fosse a gente, cara. Tipo, caramba, o cara tá 5-0, o cara tá ali. Então, assim, tanto é. Vibrando. Eu acho assim, cara, por mais que doa, assim, por exemplo, começou a surgir os rumores, ele não precisasse chegar em público naquele momento, até porque, pô, imagina você, todo rumor que tiver, ou sondagem, o cara tem que virar, pô, mas deveria ter chegado lá pro Marcos Braz, falar o seguinte, olha só, Braz, eu tô considerando a possibilidade de aceitar a proposta do Benfica. Estou conversando, então eu já estou dando direito a vocês de se planejarem, ou procurando outro técnico, ou... Cara, beleza. E quando a coisa foi criando forma, porque assim, eu fiquei chateado, que eu não queria nem olhar as notícias, né? Então, tipo assim, mano, eu não vou nem olhar isso aí, porque eu vou ficar puto, né? Que a gente meio que, tipo assim, cara, Gabigol eu vejo ali como se fosse um irmão, sabe? É tipo meio que família mesmo, você cria aquele laço. Esse Diego Ribas como irmão, não o Gabigol. O Zico. O Zico é tipo o pai supremo, tá ligado? Tipo assim, é o pai de todo mundo, é o Zico, tipo o Júnior, os caras que... É como se fosse família, né? Então, é uma parada muito... A gente cria esse vínculo, né? A gente que vive Flamengo 24 horas, ama o clube, você cria aquele vínculo... não tô dizendo que, cara, profissionalmente... acontece, o Gabigol um dia vai sair do Flamengo e tal, eu acho que é como a gente faz as coisas, é como você sai de um trabalho, você tá ali, se você virar ali no seu trabalho, tu receber uma outra proposta, você sair saindo, você vai considerado um mau profissional, porque você não comunicou, você não saiu da forma correta, é a mesma coisa, ele poderia ter feito uma coletiva, ele poderia ter se pronunciado, olha, realmente tem uma proposta, já conversei com a diretoria já está ciente, mas ainda estou pensando aqui, ou questões financeiras, ou se ele quisesse dar detalhes ou não, mas ser honesto, ser autêntico como ele sempre foi, não só aqui no Brasil, em Portugal também ele se destacava muito pelo temperamento dele e pela essa forma dele chegar aí nas coletivas e falar mesmo, e, sabe, não levar desaforo para casa, e eu acho que faltou isso pro Jesus na sua saída. Mas é ídolo, fez a história dele aqui, não sei se ele volta pela questão da idade, mas seria legal também, de repente, um dia ele voltar, eu não vejo problema não. Mas analisando a situação friamente, profissionalmente, cara, eu acho que a saída não foi legal. E assim, eu tenho certeza absoluta que todo mundo não concordou com a saída. Mas é claro, é mais fácil o cara chegar ali e falar que, pô, obrigado, Jesus, gratidão por aí da vida, do que fazer uma crítica mais dura na condução da saída dele. O Vicente Flá falou assim, é tipo a Morena terminar um dia após o Dia dos Namorados. Mas depende do Dia dos Namorados, né? Vai que chegou lá, o cara, né, não fez não fez os trabalhos direito, não fez aquele jantar luz de vela lá moral, aí, porra. Mas agora foi uma noite maravilhosa, levou a gata ao céu,
Aí chegar de manhã, ela acordar e falar tchau, baby, aí realmente... Eu acho até que nessa questão do Jesus, que, né, da gente saber logo se o Jesus vai ou não vai, o que prejudicou bastante foi a ausência das perguntas dos repórteres, né, cara, de imprensa, né, velho? Se tivesse a pergunta dos repórteres, a gente já é porque ele fala. Você pergunta, ele não ia correr da pergunta, ele tem que responder. Né, a gente sabe, a gente curte a Flá TV, o jogo passa lá, enfim, a TV institucional do clube, mas tem certas perguntas que a Flá TV não vai fazer, né, cara? Exatamente. Justamente por ser instituição, né, cara? Exatamente. O papel da Flá TV é cobrir o que o clube quer, né? Obviamente, não está errado, está certo. O que tem que fazer é abrir para outros, né? Que possam realmente fazer essas perguntas mais indigestas, né? E a pandemia hoje não é mais desculpa para isso, né? A gente está vendo o pessoal indo aos jogos, com todo o protocolo. Não, no Paulista estão fazendo, os repórteres estão fazendo. Exatamente. Eles enviam a pergunta e eles estão fazendo as perguntas na coletiva. Vamos combinar que o Flamengo está devendo essa, já deveria ter aberto isso para os outros. Eu espero que no Brasileirão as coisas comecem a mudar, né? Porque vai ser necessário ainda, né? Quem ganha com isso é o torcedor. A gente já tem mais de 1000 pessoas assistindo aqui. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, né? Se você não fez ainda. Quando você dá o like, você ajuda o programa a subir. E eu queria lembrar que a partir de segunda-feira da semana que vem, o Resenha ao Vivo passará a ser às 8 horas da noite, 20 horas.